Pessoal, por que você se enrola tanto querendo falar inglês? Uma palavra que você não consegue. Você quer falar uma palavra em inglês, mas você não consegue soltar, você não consegue pronunciar essa palavra, você não consegue se expressar nessa palavra. Por que você se enrola tanto? E até você fica estressado. Por que você fica a fazer isso constantemente? Até porque todo angolano é capaz de aprender a falar inglês naturalmente, de aprender a falar inglês, usar expressão, usar qualquer expressão sem nenhum problema. Então por que você se enrola? Isso é que você vai saber, mas não vou explicar o porquê. Vou explicar o que você não usa para você não se enrolar. É isso que eu vou te explicar. Mas antes disso, olá pessoal, de angolano para angolano, professor e mentor de inglês Henrique Samba, sou eu. Eu ajudo os jovens dos 20 aos 39 anos de idade e adultos dos 40 aos 50 anos de idade que vivem em Angola a falar inglês naturalmente, sem travar. Se eles realmente aplicarem, nesse caso, né, aplicarem os conteúdos que eu passo, né, na sua vida diária, aplicarem mesmo em prática, então é bem possível que eles vão destravar o inglês dele, até porque todo angolano é capaz sim de falar inglês. Eu sou angolano como vocês e também estou aqui, somos mano a mano, então somos todos do mesmo osso, somos todos da mesma terra, então vamos lá destravar o nosso inglês, porque tudo é possível. Bom, hoje vamos falar sobre um ponto muito importante. Vamos falar sobre 6 maneiras da gente poder perguntar para alguém como você estás. Por quê? Porque muita gente por vezes tem uma única maneira, e por ter uma única maneira de falar como você estás, ele se enrola a um momento que não consegue pronunciar, né? Ou esquece essa maneira de falar que é a maneira padrão. Por exemplo, how are you? Ou está muito, por exemplo, está muito emocionado, ou por exemplo, estás a falar com alguém de repente você esquece essa palavra. Então, como tentar falar a mesma coisa, mas usando uma outra expressão? Então, isso que você vai aprender aqui agora, para você não se enrolar mais dando muita volta enquanto você só quer falar como você estás. Então, bora lá começar pela primeira expressão, a primeira frase do dia de hoje para esta aula gratuita para você, que vai apimentar já o teu vocabulário, porque nós somos angolanos, os angolanos sim é possível falar inglês naturalmente sem travar. Então, a primeira palavra, a primeira expressão usada, geralmente usada e é tradicional, é o how are you? How are you? How are you é uma expressão geralmente tradicional. Por quê? Porque é a que mais todo mundo domina. Está no campo de conhecimento de todo mundo. Até a pessoa que está lá no ensino convencional, quando eu falo convencional, estou me referindo nas escolas, também dominam isso. How are you? Já sabe que how are you é como você estás. Então é a primeira forma de você perguntar para alguém como você estás é how are you? How are you? Como você estás? E olha como é que eu pronuncio. How. Ao você pronunciar tem que soltar o fôlego. How are you? How are you? How are you? How are you? Como você está? Eu posso responder I am fine. What about you? I am fine too. Okay. How are you, John? I am fine. What about you? I am fine too. Alright. Okay. Let's move on. Another phrase. Vamos agora falar uma outra frase. Temos aqui a segunda forma de você poder perguntar para alguém como você estás. E é muito fácil. Temos aqui, how are you doing? How are you doing? How are you doing? Se você tentar traduzir literalmente, por vezes, acho que não vai ter sentido. Até não acho, não vai ter sentido porque o doing é a forma do verbo fazer, mas está no gerúndio. Está no gerúndio esse de fazendo, falando, comendo. Então, how are you doing? Literalmente seria, como estás fazendo, como estás você fazendo, mas não é literalmente assim a tradução, ou seja, o significado. O que ela quer passar é basicamente como é que você estás, porque se for literalmente não vai fazer sentido, não make sense. Então você precisa entender esse aspecto. Eu estou aqui a explicar. How are you doing? O primeiro é how are you, o segundo é how are you doing? How are you doing? E a forma de responder é mesmo I am fine. Ou I am doing well. I am doing well. Ou simplesmente I am fine. Pode ser I am fine. Yes, I'm great. I'm okay. I'm cool. Tem várias formas também de você responder. Mas hoje não é aula sobre como responder essas perguntas. É só aulas de como perguntar esses tipos de perguntas típicas do nosso dia a dia para angolanos. Porque também os americanos são assim. Também usam essas palavras. How are you? Então temos que dominar o how are you. Então, temos a primeira palavra é how are you. A primeira frase, palavra nesse caso. How are you? Temos aqui a segunda, how are you doing? How are you doing?
Agora temos aqui a terceira palavra, ou seja, a terceira expressão usada para perguntar como você está, que é how is it going? How is it? How is it going? How is it going? How is it going? How is it going? O is é a forma do verbo to be. Está conjugado na terceira pessoa. E temos aqui o it. O it já praticamente é o pronome pessoal neutro, né? É neutro. Então o verbo to be conjugado nessa pessoa, que é neutro, o it, fica is. Então geralmente na pergunta, quando nós queremos questionar, né, com o verbo to be mais um pronome, o verbo geralmente vem em frente, depois que vem o pronome depois está how is it. Não seria tipo, por exemplo, você falar professor, então por que não é how it is? How it is é afirmar. Agora a pergunta é how is it? Né? How is it? Mas estamos as de boas. Ou seja, perguntas com D, com H. How is it going? How is it going? Going é a forma do verbo ir, verbo go, também está no gerúndio, going, indo. Como isto está indo? Como isto está indo? Literalmente seria assim, como isto está indo. Mas em função do sentido é como estás. How is it going? How is it going? So like, yes, I'm fine. What about you? Yes, I'm fine to the grace of God now. So how time flies, my man? Yes, yes, you got told it too. Yes, you look great too. Wow, it's very interesting to know about it, ok? Quer dizer, é muito simples. Eu falei, how is it going? How is it going? E outras coisas também que ainda nem sei você saber, mas você como é angolano só conseguir pegar porque todo angolano é capaz de falar inglês naturalmente sem travar e aprender. Então vamos lá, a terceira, ou seja, vamos lá na quarta expressão, que é nada mais do que how do you do? How do you do? How do you do? Mas a forma mais, falo mais fluida de você pronunciar esse how do you do, pode ser how do you do? How do you do? How do you do? Que literalmente também seria how do you do, né? Seria como praticamente fazes, né? Como fazes, mas que não é isso que quer dizer. Tá querendo dizer como é que você estás. Então é você só pegar basicamente o sentido how do you do. Por exemplo, John, how do you do? Yes, I'm fine. What about you? I'm fine too. The grace of God, my man. So I have something to talk with you in this moment. Alright, can you ask me? Or alright, yes, tell me now. Okay. How do you do? How do you do? How do you do? Como você estás? Eu estou bem. I am fine. How do you do? Então vamos lá pegar, vamos voltar do princípio. How are you? How is it going? How are you? How is it going? How are you doing? How do you do? How do you do? O mais importante é você pegar basicamente os tipos de frases que você pode usar para esse fim. Perguntar como você estás. É o mais importante. Perguntar como você estás. How do you do? How do you do? Então vamos lá no outro. Já temos já 4 formas de você perguntar como você estás. How do you do foi a quarta forma que eu aqui pronunciei quase há pouco. Então vamos lá no outro que é how is the life is treating you? How is the life treating you? How is the life treating you? How is the life treating you? Como a vida está te tratando, literalmente é assim. Mas em função do sentido está querendo dizer como você estás. Então você pode chegar, hey John, yes, how is life treating you? Yes man, yes, I'm good. I'm good. What about you? Yes, I'm good too. Like you in this moment, right? Okay, how is life treating you? Yes, I'm good. Como a vida tem te tratado? Ou seja, como você estás? Eu estou bem. A resposta é a mesma. I am fine. I'm great. I'm cool. Yes, I'm very well. Yeah, depende de você. Não pensa que não, como falou, how is life treating you? Então tem que responder de uma outra forma. Não, esquece isso. A forma é simples. Pode ser I am fine. Yes, I'm great, I'm cool, I'm nice, yes, I'm pretty well, so far so good. São formas de você responder a todas essas perguntas. Não importa como ela é formulada, não importa. A forma é única de responder. Já depende de você, depende de como você quer responder. Então, temos aí. A quinta forma é, vou repetir de novo, how is the life treating you? How is the life treating you? How is the life treating you? Então, pega a dica, porque é importante você aplicar isso na tua conversação quando você pretender falar com alguém em inglês, mas começando por lhe perguntar como que ele está. De angolano para angolano, não esquece. De angolano para angolano, porque você é capaz de aprender inglês naturalmente sem travar. Então, estou te passando aqui agora já a base. Pega já a lógica e aplica já na conversação. Temos um outro que é, basicamente, how have you been? How have you been? How have you been? How
How, geralmente eu gosto de falar professor, teacher, tá a pronunciar muito how. Esse how, afinal o quê? How é praticamente uma double H. Double H são perguntas que começam com W, né? How, que significa basicamente como. How have you been? Como você tem estado? How have you been? How have you been? How have you been? Esse have you been tá praticamente conjugado no partícipio, tá conjugado praticamente no presente. Pronto, não vamos esquecer os verbos, não fala professor. Você sempre fala que não, foca não no verbo, mas foca na conversação. Então é focar na conversação, aqui não falar nada de verbos, não falar de verbos, esquece. O mais importante é se apegar em que? Em assimilar essas frases, essas formas simples de você como perguntar como é que alguém está. How have you been? How have you been? Como você estás ou como você tem estado, também é a mesma coisa. E uma das formas de você perguntar para alguém como está de saúde, como está de saúde, ou seja, como você estás, simplesmente como você estás. Por exemplo, ok, fazer uma simulação. Ok, hey John, how have you been? Yes, I'm good. What about you? Yes, I'm good too, like you. So John, I'd like to know about you because you, yes, how time flies, a long time no see you. And I'd like to know from you some things I didn't know because I haven't heard from some people to talk about you. About some things such as you have taught somebody and I'd like to have this information from you now. Você tem ensinado algumas pessoas e eu quero ouvir de você essas informações. É o que eu disse aqui, mas primeiro eu comecei por complementar how have you been? Como você estás ou como você tem estado. E eu disse I'm very well ou I'm good, like I'm good. I'm very well, I'm good, eu estou bem. Do jeito que eu perguntei tudo, significa eu estou bem. É uma das formas de você perguntar como você está. E também temos aqui uma outra que eu falo que é a mais simples, É a mais simples, porque aqui já essa aqui que eu pronunciei quase há pouco já é a sexta. How have you been? É a sexta. Então vamos lá, praticamente já pronunciar a última. Como gratuito, Porque também, até porque essa aula também é gratuita, mas pode dar mais uma aula gratuita. Ou seja, mais uma dica gratuita dessa aula gratuita para você. Mais uma dica, o mais simples de todos, que eu não quis passar aqui, mas vou passar. Mas não quis porque é a mais simples, mas vou passar. Você fala, poxa, teacher, fala já, tá bom. É muito simples. Angolanos, caros amigos meus de Angola, desse bairro, Namibo, Moçambique, diz tudo. É muito simples. How are you okay? How are you okay? How are you okay? Eles querem falar how are you okay? How are you okay? Tá errado, Are you? A forma do verbo to be are, conjugado na segunda pessoa, mas aqui está a perguntar. Então se está a perguntar, quer dizer que o verbo vem primeiro antes do pronome, que é o sujeito you. Are you okay? Por exemplo, John, are you okay? Yes, I'm okay. In your side, yes, I'm okay too. É uma das formas de também perguntar como é que você está. É muito simples. São formas muito simples de você basicamente dominar o teu inglês. De lembrar que o meu grande desejo para vocês, que angolanos que são, tal como também eu sou angolano com você, mano a mano estamos aqui, é basicamente falar inglês naturalmente sem travar. E tudo o que eu pretendo para vocês é você terem uma forma mais fácil de você aprender o inglês. Comigo, com Teacher Henrique, Mr. Henrique, aprender o inglês de forma mais fácil comigo. Com finalidade de quê? Com que finalidade? De você basicamente terem uma facilidade, ao usar a língua para comunicação, ter uma facilidade de vocês basicamente se comunicar com outras culturas, se conectar com outras culturas, a aprender sobre diversas culturas, basicamente vocês também usar a língua como uma parte funcional do vosso meio de comunicação normal, tal como eu disse outra numa das frases aqui agora. Então esse é um dos propósitos maiores que eu quero e eu tenho para você. Eu sei que você como angolano vai conseguir aprender, porque todos os angolanos são capazes de aprender inglês naturalmente sem travar. Até porque tudo é possível, porque nós temos essa crença, nós temos essa força, esse poder. Então estamos aqui juntos. E se você está assistindo esta aula gratuita é porque você, como angolano que eu sou também, vais conseguir, ou já conseguiste basicamente destravar o teu inglês. Só está aqui a pegar já o instrumento essencial que vai te ajudar você a colocar já em prática tudo aquilo que eu estou te passar. Então tudo é possível. Então de angolano para angolano, então vamos aqui fazer acontecer tudo, ok? So, não esqueça, então, professor e mentor Henrique Samba é o meu nome.
né? É o meu nome, estou aqui de angolano para angolano para a gente poder passar essa informação de forma mais fácil possível, porque eu quero facilitar o vosso ensino e aprendizado nesse caso, né? Vosso aprendizado. Então, falar inglês naturalmente sem travar para vocês e para nós aqui, todos nós angolanos, é muito fácil porque tudo é possível. Então não esqueça, subscreva ali embaixo, subscreva para você que é novo ali no canal e não só, mas também dê a gostos para facilitar eu poder fazer mais conteúdos melhores e ser espalhado para muita gente. Também compartilha esse vídeo, essa aula praticamente, que vai ajudar muita gente a destravar, muitos angolanos destravaram o inglês deles também nesse caso. E não esqueça, qualquer dúvida que você tiver dessa aula, comenta ali também para que eu possa saber e te responder automaticamente, porque eu sou angolano, tá com você. Então vamos lá colocar mão na massa junto, de angolano para angolano. Bye bye, see you tomorrow, see you there, see you tomorrow, see you there.